Oi, pessoal. Tivemos aqui um problema técnico, uma interrupção da transmissão, mas já voltamos. Piero Leiner continua com a gente para a gente partir para a conclusão aqui do tema do programa, né? A gente está se aproximando de mais algumas coisas que eu queria discutir, né? A gente estava discutindo agora, antes dessa interrupção no sinal, a questão lá da matéria do Ricardo Noblar, falando de terrorismo, mais uma vez com aquele José Casado, que foi alguém que já plantou essas histórias ali, né? Ele está meio obcecado com a fronteira brasileira, né? Primeiro era lá na faixa de Roraima, com a Venezuela, agora é no Acre com o Peru, mas sempre, né, juntando alguma coisa de esquerda, com tráfico, com Hezbollah. Esse é o mínimo denominador comum de todas as histórias do senhor José Casado, que trabalha no jornal O Globo. A outra dele saiu no Globo, eu acho que ele é colunista do Globo, mas curiosamente saiu agora na Veja, a mesma Veja lá do SSS, né, os terroristas do SSS, eles também estão bastante interessados nessa pauta de terrorismo, né? Estou colocando aqui na tela para a gente terminar a leitura dessa matéria, tá aqui, ó, vamos lá, em que ele chega na parte que é a mais importante, né, que ele fala do Hezbollah. Então eu estava dizendo, ó, desde 2001 o Hezbollah se tornou alvo preferencial dos Estados Unidos na América do Sul. Em 2018, avançou no cerco aos operadores financeiros da Venezuela à Argentina. Descobriram-se múltiplos laços com grupos criminosos de São Paulo, de Manaus e do Rio. A prisão em Ipanema de um intermediário paulista, Elton Leonel Rumes, codinome Galã, ajudou no mapeamento de uma rede de lavagem com 3 mil pessoas. Desvelaram-se negócios em 8 bancos brasileiros e paraguaios do clã Baccarat e de Nader Mohamed Farhat, cuja mulher, Wu Peiyu, usava passaporte brasileiro, nome chinês, né? Por pressão americana, o Hezbollah começa a ser proscrito na América do Sul. Mês passado, a Argentina o classificou como terrorista. Ontem foi a vez do Paraguai. Na sequência, será o Brasil. E eu achei interessante o comentário, o Ciro Gomes comentou isso ontem, alguém me marcou, aí que ele botou, ó. Ele compartilhou essa notícia dizendo: a pressão para poder declarar Hezbollah, grupo terroristas, opõe militares e núcleo ideológico. Piero, olha aí que bonito. Ó. Militares e núcleo ideológico opostos nessa história de declarar o Hezbollah terrorista ou não. Mas aí o Ciro Gomes compartilhou falando o seguinte: este governo está trabalhando para trazer o terrorismo para o Brasil. A gente não sabe se terrorismo de verdade ou se terrorismo cenográfico, Piero Leiner. Muito estranho isso. Por que oporia, sendo que os militares estão falando disso há um tempão? Não consigo entender. Quer dizer, eu até consigo, né? Eles plantam e eles discordam ao mesmo tempo, entendeu? Isso é a famosa operação com sinais trocados que eles têm lançado em N coisas aí. Tá aqui, ó, pressão para declarar Hezbollah, a matéria da Folha de São Paulo, do dia 19, 2 dias atrás, pressão para declarar Hezbollah grupo terrorista, opõe militares e núcleo olavista. Agentes de inteligência afirmam que, se ceder à pressão dos Estados Unidos, o Brasil criará inimigos que hoje não existem no país. Mas você lembrou, né? Parece que lá há muito tempo o pessoal no DefesaNet gosta de falar do Hezbollah. Não, imagina. Isso eles falam não só no DefesaNet. Eles falam o tempo inteiro. Basta você abrir artigos que são próprios lá das revistas da ESG, de não sei o que. Eles falam esse negócio aí. Então é o seguinte, de novo eles dizem, mandam informação com contradição, entendeu? Não, nós nos opomos, mas no fundo eles próprios produzem essa informação. Da onde isso chegaria ao núcleo olavista? Via o quê? Via FBI, de novo? A gente sabe que essas agências estão trabalhando em consonância com os militares brasileiros, não tem oposição coisa nenhuma. Então eles só estão fazendo isso para fomentar de novo a ideia de que existe essa contradição entre essas duas alas. Mas basta ver o que aconteceu na AMAN nesse fim de semana, que você vai ver que não tem contradição nenhuma. Nenhuma. O negócio está mais compacto do que nunca. Eu, em princípio, duvido dessa coisa. Aliás, o Diário do Surto, ele tem feito coisas estranhas, né? Ele publicou ali, estava ontem no site, uma nota do PT desmentindo essa ligação, faz assim, PT, nota contra a armação da ligação entre o partido e o PCC. Assim, colocado em letras ali taxativas, armação PCC-PT. E eu estava olhando agora, enquanto tinha caído o sinal, eles tiraram isso. Não está mais aqui, não. Não estou mais vendo isso. O site estava em destaque.
assim, com a estrela vermelha do partido e tudo ali, grandão. Eles tiraram. Enfim, achei muito estranho isso. Certo. Na hora. Deve ter sido uma escorregada de algum estagiário ali. Certamente. Piero, para a gente concluir aqui, tem um último tema que eu queria trazer. Você estava perguntando aí, né, a questão, poxa, a gente não vê, né, sindicato, esquerda fazer nada, né, o pessoal só se contenta em vestir a carapuça que o Bolsonaro joga para eles. Sabe quem que tá sentindo quem tá sentindo abstinência de holofote? Glenn Greenwald, né? Porque tá meio em ocaso, o pessoal já entrou na normalização. Aí ele ontem tentou dar um revival, assim, para falar, não, gente, espera aí que o melhor ainda está por vir, né? Depois desse tempo todo. Então, eu coloquei que é inacreditável, olha, depois eu falo meu comentário, mas muitas pessoas, mais de uma me marcaram aqui nesse thread do Glenn Greenwald, que ele fala o seguinte, ó, ele linka uma matéria de lá de 2012, da época do Snowden, do G1, falando que a Petrobras foi espionada pelos Estados Unidos, apontam documentos lá do vazamento do Snowden. Ele linka essa matéria e fala, lembrete, nas reportagens de Snowden, muitas das revelações mais importantes, consequentes e duradouras ocorreram entre o terceiro e o sexto mês depois de fazer uma adaptação. Depois que nós tínhamos começado. É assim que esse tipo de jornalismo, com um arquivo enorme, funciona. Aí colocou lá a matéria do Globo. Aí colocou o seguinte, ó. Coincidentemente, o primeiro artigo de Snowden foi publicado em 6 de junho de 2013. As primeiras da Vaza Jato foram em 9 de junho. Muitas das revelações mais significativas de Snowden ocorreram em setembro, outubro e novembro. Às vezes, o jornalismo mais importante leva mais tempo. Aí eu vou e compartilhei isso aqui, olha, gente, não é possível. Eu falei, inacreditável, tem letras garrafais. Eu falei, quem ainda cai nisso, Jesus? Até quando ele vai seguir usando a carteirada Snowden, gente? Para justificar porque nada realmente novo e disruptivo sai desse limited hangout, esse vazamento controlado na tática do biquíni fio dental. Mostra tudo para esconder o essencial, normalizar, apenas reforçar a marca de Sérgio Moro do Justiceiro. Então, diante do pessoal que já viu que isso é yesterday news, né, notícia da semana passada, ninguém quer mais falar dessa porcaria, falou, não, gente, peraí, ó, lembra do Snowden? O Snowden foi depois que veio e tal, não sei o quê. Cara, essa carteirada Snowden já encheu, mas pior é que essa carteirada Snowden tá na boca da esquerda, né? O pessoal tá falando assim, não, mas ele é o do Snowden, ele ganhou o Pulitzer e o Oscar. Nossa, quando esses são os valores, né, da esquerda, Oscar, Pulitzer, alguma coisa está errada, Pierre Line. É bom para ele. Olha, nem se ele tivesse rodando um arquivo do tamanho daqueles da Odebrecht, nos servidores lá no Panamá, o verdadeiro, com 286, entendeu? Nem se ele tivesse rodando isso com 386, entendeu? Ele já tinha soltado coisa mais efetiva com esse negócio aí, porque, pelo amor. Com certeza. Sempre. Com certeza. Não, e há uma diferença grande no sentido que o Snowden vazou, assim, arquivos aleatórios. Então, um relatório aqui, outro não sei o que e tal. Aí não, aí ele sabe perfeitamente o que é. Conversas, supostamente, conversas do fulano com Beltrano. Como é que eles estão fazendo? Chave, busca a chave, fulano, Lula, não sei o que e tal. Não é uma coisa tão complexa, com o número de pessoas, com o número de meses, porque eu falo, ó, tá junho, julho, quase agosto já inteiro, já tá no 21, 3 meses. Sendo que eles receberam isso 2 meses antes, alguma coisa assim. Então, pô, né, meio ano para analisar conversas de WhatsApp, assim, de aplicativos de mensagem instantânea, Telegram, etc. Por favor, né, menos. E vamos falar a verdade, quando aparece uma coisa que pode ter algo interessante ali, os caras botam uma tarja, né? Exatamente, como a gente mostrou aqui no domingo, quando a gente conversava com o professor Luiz Moreira, em que aparecia o nome do José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, como fonte do Sérgio Moro, para ir atrás do Lula e da família. Aí eles colocaram tarja dizendo que era algo privado. Então, ali acabou. Quem está de sério nessa história, quem sabe da participação do Cardoso, e nós mostramos aqui que a data em que aconteceu essa conversa foi a data em que Cardoso se encontrou com o Sérgio Moro em Curitiba, e ele vem com essa informação para irem atrás de terrenos supostamente grilados lá e passados para os filhos do Lula. O Intercept tinha providencialmente colocado uma tarja no nome da fonte do Sérgio Moro, dizendo privado. Então, aí você vê que de fato, mas ele vai ficar com essa coisa. Então a esquerda vai. Não sei se eles vão conseguir, Piro. Você acha que o pessoal consegue. A representação partidária, você acha que consegue enrolar? Que nem ele falou, setembro, outubro, novembro, com essa história de ficar no Congresso só falando de Vaza Jato? Você acha que o pessoal realmente
é tão gado assim o público de esquerda, o pessoal para quem eles estão falando, Pinheiro? Uai, enquanto tiver um sniper por mês, você pode ter uma conta-gotas do Vaza Jato do outro lado por mês também, e assim a gente vai indo. Você normaliza essa situação, entendeu? Fica todo mundo ali, entendeu? Preso num estado zumbi. Isso é o que se chama de estado zumbi mesmo, né? Que é essa coisa de que as pessoas ficam meio em stand-by, assim, ativos a cada microestímulo, aí decai um pouco, vem um negocinho, vai, e aí é assim que funciona. Quando eu falo assim que o pessoal é gado, infelizmente, né, alguns indícios da realidade tendem a dizer que é gado mesmo, porque eles não precisam se esforçar muito para enrolar, não. São das lideranças dos partidos de esquerda, pessoal com representação político-partidária. Porque ontem, né, eu fiz o tema do programa e abri com aquela questão da esquerda, que é mendigar esmola de Noruega e Alemanha, em vez de lutar pela sua própria riqueza para financiar o seu desenvolvimento. E eu já falei, está tendo um grande desvio, né, aqui um grande viés de representatividade. Mas eu estou pegando só os bizarrices, que foram poucos, eu decido uma meia dúzia, mas mostra, né, o que está além da nossa bolha do pessoal que saiu da Matrix, né? Vamos voltar a entender o pessoal que está lá na Matrix aí. Então, de vez em quando aparece um desse pessoal, né? Aí aparece uma coisa, porque esse post teve muito compartilhamento. Aí teve esse sujeito que botou aqui, né? Eu botei ontem, né, aquela frase. Quando a bandeira de esquerda é lutar por mendigar 300 milhões de reais da Noruega e da Alemanha, em que essas ecoimperialistas determinam a sua destinação, em vez de lutar, sem aspas, para que a mesma Noruega não roube grande parte dos 20 trilhões de dólares, não reais, trilhões, 1 milhão de vezes mais, do nosso pré-sal, você percebe que não temos esquerda. Aí o sujeito me coloca aqui, mas quem está vendendo o pré-sal? Pelo jeito você concorda, já que apoia esse desgoverno. Eu apoio esse desgoverno? Aí eu falei, cara, o cara diz que eu apoio o Bolsonaro. Então, caramba, a mente de um PT Minion é de fato binária, né? Se você não adere à pauta do dia, se você tem alguma reserva, algum pé atrás, ou desconstrói a pauta do dia, do jogo, da pinça, né? O Bolsonaro fala que a Noruega é ruim, então você fala que a Noruega é boa. Se você fala alguma coisa diferente, ou boa ou ruim, eles não conseguem ver. A Noruega tem que ser boa ou ruim. Não tem alguma coisa. Então, se o Bolsonaro falou que é ruim, então o seu papel é dizer que é boa. Eles não conseguem sair desse binarismo. Eu falei, que medo. É mamão com açúcar, a vida do PT jurídico. É tudo gado mesmo. Então, quer dizer, eu dizer isso automaticamente, eu não dizer que a Noruega é boa para o Brasil, é porque eu apoio o governo Bolsonaro. Assim, nossa, é desesperante, Piero, ver isso. Assim, realmente é desesperante. Não. O problema é o binarismo. Agora, assim, nesse ponto, eu acho assim, tem que se lutar, óbvio, pelos 20 trilhões da pré-sal e pelos 300 milhões. Porque, assim, nesse ponto eu discordo um pouco. Há muita gente séria que estava dependendo desses 300 milhões que estavam vindo ali. Não é um dinheiro para disfarce, não. Isso aqui tinha trabalho muito sério de poucas pessoas que topam ir lá para o fim do mundo da Amazônia segurar a onda ali. Mas por que esse trabalho sério tem que ser financiado de fora, Piero? Porque ninguém de dentro paga, ué. Mas a batalha deveria ser essa, não? Assim, para isso sair do orçamento da União, para isso sair desse tipo de coisa, vincular, assim. Mas esse era um dinheiro que já existia quando o pré-sal era nosso, supostamente, entendeu? Então, sim, não é uma coisa que apareceu agora, entendeu? Para escamotear a venda do pré-sal. Não, sim, com certeza, com certeza. Assim, tem essa questão de greenwashing deles, né? É o que a gente falou. A Hidro a empresa pública de mineração que está envenenando o igarapé e matando a pessoa que denuncia. Então, é uma hipocrisia total. Então, assim, né, com uma mão eles jogam a migalha, com a outra mão eles tiram, né, muito. Né? Mas, assim, eu acho, então, a gente tem um de divergência. Eu acho que política pública, depender, tem que ser do Estado, né? A gente não pode ficar dependendo. É uma privatização, pior, uma desnacionalização de pesquisa, de política pública, quando, né, enfim, a gente não é um país miserável que precisaria de mendicância, né? É porque a riqueza está sendo desviada para outro lugar, mas tudo bem. Isso é um ponto de divergência. Aí, outra pessoa colocou aqui o seguinte, ó, botou a mesma coisa, ó. Você está dando razão ao desgoverno Bolsonaro. Você mete o pau na esquerda e em suas lideranças e agora dá razão ao Bozo. Sai de retro. Aí uma pessoa botou aqui, ó. Achei que não podia fazer autocrítica durante a eleição. Agora não pode fazer autocrítica nunca mais. Gente, o alvo dessa crítica não é sequer eleitoral. É dizer, assim, né,
Mostrar que primeiro, o binarismo, mas segundo, essa contraposição de você aceitar, você fazer parte dessa estratégia de marketing de greenwashing num país safado. A Statoil, ainda era Statoil de Equinor, comprou todo o acervo geológico do pré-sal de funcionários corruptos da Petrobras. A outra, a Hydro, envenenou o igarapé no Amazonas e matou a pessoa que denunciou. E aí são empresas públicas, é de Estado. Uma é fechada, a outra abriu capital agora, mas majoritariamente controlada pela Noruega historicamente, e aí esse mesmo governo é o que dá o dinheiro para fazer o bonitinho, eu tenho o fundo da Amazônia. Ah, por favor, não, sabe? Eu não consigo, esse tipo de hipocrisia não dá. E a Alemanha é a mesma coisa aqui, né? Botando as coisas de carvão dela, e quer dizer, não, mas eu, né, dou lá a esmola na Amazônia e tal. Enfim, né? Uma divergência nossa. Mas aí eu falei o seguinte, olha, o cara é limitado, né, cabeça binária. Como eu posso dar razão ao Bolsonaro se é justamente o Bolsonaro quem está destruindo a Petrobras? Não existiria, não tem como haver uma exploração soberana do pré-sal sem a Petrobras, mas é demais para a cabecinha desse tipo de pessoa, cara. Eles ficam nessa coisa assim, se você não adere, a pauta da vez, começou a semana isso, o Bolsonaro é contra a Noruega, aí fala da baleia, aí a baleia era na Dinamarca, não era na Noruega, então agora a Noruega é a mocinha, porque ela critica o Bolsonaro, então você tem que, né, falar bem da Noruega ou falar mal. Cara, né, não dá. Então, assim, resumindo, outra pessoa falou que a gente disse aqui no programa ainda ontem, ó, que é o seguinte, uma pessoa falou, você tá doido, Roma. Aí o Rafa Nunes respondeu, loucura é depender de Noruega e Alemanha para ter um sistema de proteção socioambiental, sendo que as próprias empresas provenientes desses países, como a Siemens, a Hydro e a Statoil também, destroem muito mais do que preservam. De um lado, Bolsonaro, do outro, entre aspas, o grande capital com roupagem ecológica. Então, é o que em inglês tem uma expressão para isso, greenwashing, né? É sua reformulação, lavagem verde, para dizer que você é amigo quando você está fazendo muito mais. É muito comum você ver a Coca-Cola, o exemplo clássico, não sei se já tem no Brasil, aquela garrafa que eles dizem que é de plástico sustentável. A maior mentira, eles colocam ali, sei lá, 10% de um plástico que vem acho que de cana-de-açúcar, alguma coisa assim, mas é mentira aquilo, e aí você fala, não, então agora eu posso porque o meu plástico é renovável, não sei o quê. Mentira, sabe? Então, é uma estratégia de marketing, porque hoje em dia o público consumidor exige isso, que seja tudo, responsabilidade socioambiental, responsabilidade social e tal, não sei o quê, e isso já é sabido, uma estratégia de marketing, a Noruega tá fazendo isso também, pô. É incrível você falar, na mesma Amazônia, tá a Hydro, que é pública, envenenando e matando o cara, e aí vai e tem fundo? Não dá, sabe? É o mesmo governo, cara, o mesmo governo. Então, assim... vai lá, mas precisa tomar muito cuidado para simplesmente você não dar o argumento e jogar no colo de que isso aí são ONGs disfarçadas visando ameaçar a soberania da Amazônia. A gente sabe muito bem que quem está ameaçando a soberania da Amazônia vem do governo, não vem dessas ONGs aí, muito menos dos coitados dos índios que estão lá, entendeu? Agora, certamente. É óbvio que tem um grau de hipocrisia enorme nisso, mas onde não tem também? Então, isso é o que eles chamam de compensação, é um fundo compensatório mesmo. E não necessariamente as pessoas que estão trabalhando com esses 300 bilhões de reais são pessoas que estão a serviço da Noruega. Embora, obviamente, eles saibam que talvez isso seja um fundo compensatório. É preciso distinguir aí mais ou menos o que tem no meio desse caminho. Mas, independente de tudo isso, o problema maior, que eu acho, é a história do dualismo, que é aquela coisa de que se você entende que tem, por exemplo, um problema no PT, imediatamente você já é associado como um bolsonarista de plantão. Exatamente. Então, é mais ou menos o que a gente estava conversando há meia hora atrás, quando eu estava dizendo o seguinte, não há alternativa possível que esteja brotando, porque esse campo é um campo de que você ou está situado num feudo aqui, ou você passa para o feudo dali. Ou seja, não consegue brotar nada como uma oposição real e eficaz. É a operação intensa. E o único jeito é você desmontar essas pernas, cara. É o único jeito. As pessoas falam, porque vocês criticam, porque vocês expõem o outro site. Cara, sem falar, por que vocês falam do PT, por que vocês não falam só do Bolsonaro? Sem você mostrar que essa coisa tá armada, que é um roteiro que vai ficar, né, bate, rebate, aquele rally de vôlei, cara, não vai, entendeu? Então, é assim, mas você vê como que alguém que está acostumado nessa dinâmica, quando ela, de repente, vê alguma coisa, ela reage, fala, não, só pode ser então do Bolsonaro. Né? Você tá falando, não está falando mal, isso não está falando bem da Noruega, só pode ser do Bolsonaro.
Então, realmente, assim, é muito complicado. É mais até do que entrar no mérito dessa questão, né, do fundo e tal, isso a gente já discutiu ontem, era mais essa questão de ver o binarismo, de como é fácil o trabalho desse pessoal aí, PT jurídico, para só pegando a parte pelo todo mundo aí que está jogando de bom grado esse jogo com o Bolsonaro, nessa falsa dicotomia, como é fácil, cara, porque o pessoal já entrou nessa lógica e está confortável ali de alguma forma. Realmente é desalentador, Pedro. Você está falando que está desanimado. Às vezes, quando a gente é exposto a coisas de fora da bolha, é desalentador mesmo, né? Eu vou só aqui ler o superchat rápido para a gente terminar. O Vicente Jocos participou e falou o seguinte: a esquerda é jeitosa e delicada. É perseguida, pois desperta inveja. Além do mais, é muito bem educada e sabe lavar louça. Rômulus, você está um pêssego. Que é a cor da camisa. E ele voltou e falou o seguinte: ó, gente, por falar em comunismo, já existe uma corrente que diz que se os 200 casaquinhos que não aquecem os colegiais do Sul estão no casaco do raro bilionário, é por causa do comum e transitável. Poxa, Vicente, vou ter que ler isso aqui de novo para entender. E no final ele falou o seguinte: imagina o passageiro, depois de passar aquele pandemônio, ter que rezar de cor, tá falando do pessoal que estava lá no ônibus, né? Vai que gagueja, vomita e pensam que o coitado está contaminado. Não. Eu acho que vou descarnar. Será que é por isso que não aparecia lá o Pai Nosso, o pessoal que estava filmando lá, que depois para as redes sociais, cortou de fato. Enfim, eu fico aí realmente nesse desalento com você, Piero, e eu concluo com a pergunta que eu fiz do subtítulo: se a esquerda vai perpetuar a direita no poder. E que esquerda, né? Se for essa aí do bate-bola, do tudo pronto e do binarismo, não tem jeito, né? Acho que nessa geração aqui já era, né? Se for isso aí, né, e ainda mais uma que abdique, né, abdique totalmente de sequer conseguir conversar. Você que é antropólogo, né, deve entender disso, né, Pedro? Mas sequer ter uma visão etnográfica, querer dialogar com essas pessoas a quem a gente diz representar, com os interesses a gente diz representar, né? Se a gente quer alienar completamente, partindo de uma posição hierárquica superior e que, infelizmente, não tem a representatividade que a gente gostaria que tivesse, acho que estamos fadados ao fracasso. Quero crer que não é o caso, mas a continuar assim, infelizmente, é a conclusão a qual eu chego e tenho certeza que o Wilson Witzel agradece. Piero Line, para concluir. Não é isso. E é incrível que parece que a gente passou de um jogo de tênis, onde você ficava batendo a bola de um lado para o outro, para um jogo de paredão, onde a esquerda assumiu o papel de parede, porque os caras batem, ele arrebate exatamente do jeito que os caras querem e a bola volta para a mão deles. É impressionante. É isso, esse é o pensamento do dia, é isso aí mesmo. E a gente se despede aqui então, na certeza de que voltamos amanhã, se Deus quiser, às 6h30 da manhã, amanhã quinta-feira. Teremos Mário Maestre já confirmado, eu acho que Thaís Moia participa amanhã também. E vou ver aí se tem mais alguém aí que a gente precisa alocar de acordo com esse ajuste aí que a gente precisa fazer por causa da semana atípica. Um bom dia para vocês, Expressionauta, um dia de luta e até lá!